Olá, sejam bem-vindos a este episódio número 142 de E o Resto é História, com a dupla habitual, Rui Ramos e João Miguel Tavares. Recordamos que O Resto é História, além de ser transmitido na rádio e em podcast, pode agora ser visto em vídeo no YouTube, no canal do Observador. Portanto, procure-nos por lá. Há um século, mais precisamente a 3 de abril de 1922, um senhor de 43 anos, chamado Joseph Stalin, José Stalin, para os seus amigos portugueses, foi nomeado secretário-geral do Partido Comunista da União Soviética. Nessa altura, em abril de 1922, Lenin ainda estava vivo, só morreria 2 anos mais tarde, em janeiro de 1924, mas a sua saúde estava cada vez mais débil e Stalin foi assumindo gradualmente a liderança do partido e do país. A minha questão, Rui, é esta. Quem era Stalin em 1922? Como foram os 2 anos finais da sua coabitação com Lenin? E se eu te perguntasse se a União Soviética, tal como a conhecemos, é mais obra de Lenin ou mais obra de Stalin, o que é que tu responderias? O que é que eu responderia? Bem, isso é uma questão que foi sempre Uma excelente questão, um grande problema político e de debate entre as várias correntes do comunismo mundial. Não admitiste que era uma excelente questão. É uma excelente questão, obrigado, por isso mesmo, não apenas por tu a colocaste, o que já garantiria o seu grau de excelência, mas porque foi uma questão que os comunistas, as várias famílias em que o comunismo esteve sempre organizado, se colocavam elas próprias e discutiam. O que é que eu diria? Eu diria que Stalin não fez mais do que aquilo que Lenin tinha começado. É verdade que para afirmar o seu poder, logo a partir de 1922, mas sobretudo a partir de 1924, Lenin afastou, perseguiu e matou muitos dos camaradas que com ele e com Lenin tinham instalado a ditadura soviética no Império Russo desde 1917, e que alguns destes camaradas depois acusaram Stalin de ter traído Lenin. E até encontraram alguma documentação de Lenin já depois de 1922, que não se sabe se era de Lenin ou não, ou, por exemplo, se era da mulher de Lenin, que de vez em quando dava a entender que ele tinha dito isto e aquilo, sem já se perceber se de facto ele tinha dito ou não, mas em que Lenin aparentemente expressava reservas em relação a Stalin. Mas à frente tu vais falar da sua débil saúde, não é? Portanto, pronto. Mas é só para explicar que Lenin, de facto, em 1922 sai do poder devido à sua debilidade. Sim, ele em maio de 1922 tem um AVC e depois tem um segundo em 1923 e, portanto, fica debilitado, embora em 1923 ainda tenha produzido algumas cartas, mas não sabendo se era ele ou se era alguém por ele. E aconteceu depois uma outra coisa. Depois da morte de Stalin, em 1953, a nova liderança soviética, os líderes soviéticos que sucederam a Stalin, vieram dizer que tudo o de mau que tinha acontecido na União Soviética tinha sido obra de Stalin. Certo. É essa a base da denúncia de Stalin por Nikita Khrushchev, que depois o substitui, acaba por o substituir, no seu famoso discurso secreto ao 20º Congresso do Partido Comunista da União Soviética em 1956, secreto, mas que foi imediatamente conhecido por quase toda a gente. E o que ele diz... Na altura, sim, em 56, aquilo foi logo espalhado, fora da União Soviética. E o Khrushchev diz, portanto, dá a entender é que tudo aquilo que os milhões de prisioneiros nos campos de concentração, as centenas de milhares de execuções, o imenso desastre económico e social da coletivização da agricultura, a fome na Ucrânia de 1932-33, tudo isso se devia única e exclusivamente a uma pessoa, Stalin, e a mais ninguém. E, portanto, porquê é que isto era importante? Isto era importante que era para dizer que tudo aquilo que tinha estado mal na União Soviética, que era notório, ou que tinha se tornado ainda mais notório depois da sua denúncia pela própria liderança do Partido Comunista da União Soviética, não se devia à ideologia marxista-leninista do Estado Soviético, à grande orientação política do poder soviético, mas ao culto da personalidade, era assim que eles diziam, ao culto da personalidade de Stalin. Portanto, tinha sido um desvio pessoal à política soviética. Portanto, e tu não compras essa tese? Não. Aliás, vamos lá ver. A primeira coisa que nós temos de reparar é que em 1956 Khrushchev denuncia Stalin. E quem era Khrushchev? Khrushchev tinha sido um dos principais colaboradores de Stalin.
Isto é, aqueles que estavam a denunciar Stalin em 1956 na União Soviética eram, para todos os efeitos, aqueles que nós podíamos chamar os stalinistas, aqueles que tinham colaborado com Stalin, aqueles que tinham colaborado com Stalin em todas as políticas, em todas as decisões, eles tinham estado com Stalin. Certo. E são eles agora que vêm dizer que não tiveram nada a ver com aquilo e que a culpa era toda de Stalin. E quando tu dizes que estavam com Stalin, não era estar com Stalin no sentido de estar com ele, mas ainda assim apresentar-lhe as suas críticas, apontar o dedo ao que estava errado, porque quem fazia isso... geralmente não durava muito tempo. Saúde. Não, estavam com ele no sentido de está tudo muito bem, certo. Exato, é isso que devemos fazer, exato. E por aí fora. Quer dizer, portanto, exatamente, não era estar ali, olha, que isto não é capaz de não ser boa ideia. Não, certo. Tudo o que Stalin dizia, estes eram os yes men dele, quer dizer, eram as pessoas, aliás, eram por isso que eles tinham sobrevivido e tinham continuado. Khrushchev, Molotov, Malenkov e os outros todos, quer dizer, eles estavam... Há um filme cómico que é A Morte de Stalin, certo. Que passou há uns 2 anos, ou 2 ou 3 anos, nos cinemas e que agora até está e que dá, o filme obviamente é uma comédia, mas dá um pouco a ideia do que devia ser esta corte stalinista e que nós conhecemos por outras fontes e até pelos depoimentos de alguns, como Khrushchev e Molotov. Portanto, acho que é uma boa introdução a este mundo stalinista. Bem, sim, a morte de Stalin. A morte de Stalin. Hoje, a linha de interpretação de Khrushchev de 1956, isto é, a culpa era toda de Stalin, está completamente desacreditada, tal como as acusações dos inimigos de Stalin nas décadas de 1920 e de 1930, de que ele teria traído Lenin. Portanto, vamos voltar a 1922 para... Onde é que estávamos em 1922? Bem, onde estávamos em 1922 é que Lenin e os seus camaradas do partido, o partido que até 1918 é conhecido como Partido Bolchevista, a partir de 1918 como Partido Comunista, e depois, quando é fundada a União Soviética, Partido Comunista da União Soviética, bem, eles estavam no poder em Moscou e Leningrado desde 1917, portanto, há 5 anos. Estão no poder há 5 anos. Eles tinham vencido uma guerra civil muito dura, uma violência extrema, entre 1918 e 1919. Portanto, tinham vencido essa guerra e, portanto, tinham ficado no controle da maior parte daquilo que tinha sido o Império Russo. E Lenin já era então o líder e já era muito claro o que é que o regime era. Isto é, não foi Stalin depois que veio tornar as coisas diferentes daquilo que eram em 1922. Em 1922, com Lenin vivo, o regime já é parecido já é igual àquilo que está ao regime de que Stalin vai estar à frente. Sim. Portanto, não houve propriamente uma disrupção, foi uma continuidade. O que é que era este regime? Este regime tinha evoluído entre 1917, 18 e 1921. Ao princípio, os comunistas ainda tinham tolerado outros partidos, havia outros partidos, sobretudo partidos de esquerda, como os socialistas revolucionários, os mencheviques, quer dizer, partidos socialistas, às vezes até situando-se à esquerda deste partido bolchevista, mas já com muitos ataques e muitas perseguições, e em 1921 isso acaba. Isto é, o único partido tolerado é o Partido Comunista. Portanto, isto ainda no tempo de Lenin, 1921, Lenin está no poder, o único partido é o Partido Comunista. Entre 1918 e 1921, Lenin também ainda tinha feito congressos do Partido Comunista, os congressos eram anuais, e havia gente a discutir e com diferenças de opinião e a propor outras ideias e outras vias. Bem, mas em 1921 já era muito claro que o partido tinha um líder, esse líder era Lenin, e era Lenin quem decidia em última instância, isto é, decidido por Lenin, a conversa acabava, o debate acabava, e quem não acabava e quem não se calava sofria consequências. Portanto, isso já era muito claro. Era possível tentar convencer Lenin a fazer de outra maneira, mas uma vez que Lenin tomasse uma decisão, essa decisão estava tomada e quem o criticasse corria riscos de sanções ou de expulsão. Portanto, mas tu disseste que ainda existiam partidos, depois deixaram de haver, então como é que o regime funcionava em termos institucionais? Em termos institucionais, basicamente, o regime funcionava como uma ditadura do Partido Comunista e, dentro do Partido Comunista, uma ditadura pessoal do seu líder, Lenin. Todas as instituições do regime,
aliás, até o próprio partido, as assembleias chamadas sovietes, os órgãos do Estado, o governo, os ministros, tudo isso, que agora podíamos estar aqui a descrever, e é extraordinariamente complicado, porque havia uma multiplicação enorme de órgãos, estavam sempre a ser criados novos órgãos e nunca se percebia, ou antes, não se percebia se não se quisesse entender o fundamental. O fundamental era que todos estes órgãos, por mais complicados que fossem, serviam apenas para transmitir e executar as decisões de Lenin e nada mais. Quer dizer, era para isso que serviam estes órgãos. Portanto, a União Soviética, para todos os efeitos, era uma ditadura pessoal. E era uma ditadura pessoal de uma enorme violência. Com Lenin já havia campos de concentração, já havia execuções em massa, obviamente censura à imprensa e a todas as formas de expressão, perseguições a quem não era comunista. Aliás, foi assim que o regime se impôs, através do terror. Com Lenin, a base do Estado Soviético já é a chamada Tcheca, a polícia política, que é o órgão principal, de facto, do Estado para lidar com os opositores do Estado e até com os críticos, e cada vez mais com os críticos internos dentro do Partido Comunista. Nós, para termos uma ideia do que é que isto significou, temos de ir a um acontecimento que por vezes não é muito referido, mas é um acontecimento importante, que são as eleições para a Assembleia Constituinte de 27 de novembro de 1917. Reparem, isto são eleições que aconteceram depois da tomada de poder pelos bolchevistas. Tomou o poder em São Petersburgo no princípio do mês de novembro. E estavam marcadas eleições, isto é, reparem, os bolchevistas não derrubaram o Império dos Czares, eles derrubaram a República Democrática da Rússia, eles derrubaram uma democracia, não derrubaram um império. Isso, às vezes há a confusão de que eles teriam derrubado o Império. Não, eles derrubaram uma República Democrática. Explica-nos só lá isto num minuto. O czar tinha abdicado em março. De 1917, tinha-se formado um governo provisório. Esse governo provisório depois decide proclamar uma república. Essa república é uma república pluripartidária, com liberdade de imprensa, com muitos, portanto, vários partidos, etc. É contra essa república, que existe na Rússia no verão e no outono de 1917, que os bolchevistas dão o golpe e tomam o poder. Certo. Ora bem, essa república, o governo provisório dessa república, tinha marcado eleições para a Assembleia Constituinte, para eleger uma Assembleia Constituinte, para fazer a Constituição dessa República, para o fim de novembro de 1917. E o que acontece é que os bolchevistas ainda não sentem ter poder para impedir essa eleição. E, portanto, essa eleição acontece. E é uma eleição em que votaram 47 milhões de russos e de outras nacionalidades que compunham o Império Russo, cerca de 64% dos eleitores, portanto, não toda a gente, mas muita gente. Terços, e o que é que aconteceu nestas eleições? Portanto, os bolchevistas já estão no poder, mas ainda não têm um controle total do Império Russo. O que é que acontece? Acontece que os bolchevistas só têm 23% dos votos. Têm um quarto dos votos. Quem ganha é o Partido dos chamados Socialistas Revolucionários, com 38%. E depois outro ponto muito importante. Há cerca de 100 partidos votados. Isto é, estes 47 milhões de eleitores votaram em mais de 100 partidos. Partidos de toda a espécie, partidos polacos, arménios, judeus, alemães, muçulmanos. Estamos num império multinacional. E também ideológico, Partido Social-Democrata, Partido Conservador, Partido disto, Partido daquilo. Enfim, havia partidos dos ortodoxos, partidos disto, havia partidos para todos os gostos. Portanto, o Império Russo, ao contrário, isto é muito importante, ao contrário daquela ideia que se tem da Rússia como uma coisa homogénea, o mesmo tipo quase de personalidade, como se fosse uma pessoa só, quer dizer, correspondendo a uma determinada psicologia, isso nunca foi nem é verdade. Era um país extraordinariamente diverso, com e essa diversidade refletiu-se quando houve a possibilidade de se expressar politicamente. Refletiu-se numa enorme pluralidade partidária e política. Isso tem a ver com aquilo que falámos aqui na semana passada no último programa. Mas isso é muito importante porque as pessoas julgam que, bem, aquilo era um império homogéneo e depois os bolchevistas limitaram-se a continuar esse império homogéneo através da União Soviética. Não, aquilo era de uma enorme diversidade. As pessoas tinham imensas opções, diferentes umas das outras. Quando tiveram possibilidade de votar, votaram em 100 e tal partidos. E o que o poder bolchevista vai fazer a partir do fim de 1917 é reprimir
destruir essa pluralidade. A partir de uma base muito pequena, quer dizer, de um quarto dos votos. E o que é que aconteceu a essa Assembleia Constituinte? Essa Assembleia Constituinte reuniu um só dia, em 1918, foi imediatamente dissolvida pelo poder soviético, pelos bolchevistas. Portanto, os bolchevistas, onde é que são as bases de poder deles que nós percebemos? É nas grandes cidades, Moscou, São Petersburgo, aí ganham, e é no exército. Isso é fundamental, isto é, no poder militar. Qual é a relação que eles têm do poder militar? Bem, os bolchevistas é o partido que na Rússia quer acabar com a guerra. Nós estamos na Primeira Guerra Mundial, atenção. E a Rússia ainda está dentro da Primeira Guerra Mundial. E a Rússia está em guerra com a Alemanha. E aquilo que os bolchevistas estão disponíveis é para aceitar uma paz com a Alemanha a qualquer preço. Lenin, nem todos os bolchevistas, mas Lenin é dessa linha. E claro, o exército que não quer continuar a combater está muito em sintonia com esta ideia bolchevista. Portanto, é a partir dessa base de poder, é a partir daí que eles vão conquistar um país que, repito, nas eleições mostrara que era muito plural, com dezenas de partidos, e é isso que eles vão destruir. E depois há uma outra novidade interessante neste tipo de poder que o Lenin e os bolchevistas instauraram na Rússia. A tradição das revoluções na Europa do século XIX, ha havido várias revoluções, em França, por exemplo, há uma revolução em 1789, a chamada Grande Revolução Francesa, e depois em 1848 há outra revolução, há revoluções noutros países, e o que é que acontecia quase em todas as revoluções no século XIX na Europa? O que acontecia era que geralmente o poder ficava localizado numa Assembleia eleita. Geralmente até uma Assembleia Constituinte. Era aí que ficava o poder. Era das discussões dessa Assembleia que resultavam as grandes decisões de orientação política. Portanto, era na Assembleia que estavam os principais líderes, que discutiam uns com os outros. Portanto, isto era a tradição das revoluções europeias. Ora bem, a Revolução Soviética não se passa desta maneira. Na Revolução Soviética, o poder fica concentrado na direção do partido bolchevista, de acordo com a concepção de Lenin do partido como uma vanguarda de revolucionários profissionais, que é isso que eles são, um grupo de revolucionários profissionais que toma o poder político. Portanto, a revolução consiste na tomada do poder por essa vanguarda e não tem qualquer ideia de partilhar depois o poder numa assembleia com outra gente que tivesse sido eleita e que lhes viesse discutir aquilo que eles queriam fazer. Portanto, as assembleias eleitivas só interessavam aos bolchevistas na medida em que lhes permitiam tomar o poder. Foi assim que eles utilizaram os chamados soviéticos, que eram umas assembleias formadas espontaneamente por trabalhadores e soldados nas grandes cidades de Moscou e São Petersburgo em 1917. Eles usaram isso para minar o governo provisório, mas depois, quando eles tomaram o poder, concentraram o poder no partido. E quando é que tu dirias que os bolcheviques, tornados comunistas, passaram a dominar toda a União Soviética? Essencialmente, a Rússia, essencialmente a partir de 1920-21. E o que os bolchevistas têm pela frente bem, eles estão no poder, em Petersburgo, em Moscovo, agora já em Moscovo, e têm pela frente uma Rússia e o seu império, que nesta altura é uma imensa massa de ruínas, de fome, de separatismo. Falámos disso, aliás, a propósito da fundação da União Soviética. E aí Lenin e os seus camaradas hesitam sobre o que fazer. Hesitam e dividem-se. Bem, mas vamos ver os termos da divisão. Nenhum deles tem qualquer dúvida acerca de uma coisa, que é o monopólio absoluto do poder pelo Partido Comunista e a submissão do partido à direção de Lenin. Isso, eles estão todos de acordo. Estão todos de acordo em relação a isso. Portanto, eles não têm divisões de filosofia, têm divisões de tática. O que é que se deve fazer agora a seguir? Fim da Guerra Civil, estão no poder, o que é que vamos fazer a seguir? Certo. E há uns, e Leon Trotsky, que é um dos líderes do Exército Vermelho, é um deles, há uns que querem aproveitar aquele momento para aprofundar a revolução de acordo com os princípios que eles acham do marxismo. Isto é, abolir toda a propriedade privada, coletivizar tudo, enfim, por aí fora. E chamam isto, aliás,
ou Trotsky chama isso, iniciar uma revolução permanente. Isto é, não darem... Isso é também uma outra diferença da Revolução Soviética em relação às revoluções anteriores. As revoluções anteriores acabavam numa determinada altura. A Revolução Soviética não acha que deva acabar depois da tomada do poder. Isto é para continuar. Aquela situação é uma situação permanentemente revolucionária. Certo. Bem, portanto... Trotsky tem esta ideia. A revolução não é só tomar o poder, é, uma vez tomado o poder, a continuação da transformação violenta da sociedade. Portanto, agora, o Trotsky muitas vezes é apresentado, porque foi assassinado, não é? No México, como uma face mais benévola da revolução. Não, é pelo contrário, é o mais radical de todos, é o mais violento, é o que quer uma violência maior e critica os outros todos por serem todos muito moderados. Okay. Portanto, atenção, o Trotsky é, digamos, a ala radical do Partido Bolchevista. Outros, ao contrário de Trotsky, pelo contrário, viam as enormes dificuldades. E as enormes dificuldades não era apenas o sofrimento das populações, é que isso levava as populações a revoltar-se. Eles estavam perante constantes motins e revoltas da população. E, portanto, admitiam que sem sacrificar, e isso é muito importante, sem sacrificar nada do poder do Partido Comunista, portanto, mantendo o poder todo no Partido Comunista, podiam, no entanto, provisoriamente admitir a continuação da propriedade privada em muitos setores e permitir até uma economia de mercado, de modo a aumentar o investimento e a produção. E até a captar investimento estrangeiro também. Isto é, admitiam, portanto, que digamos que a coletivização e a estatização não fosse conciliar o poder, a ditadura do Partido Comunista com uma economia com um certo grau de liberdade económica. Certo. Mas não é assim que hoje em dia olhamos para a União Soviética. Não. Mas foi essa a opção de Lenin em 1920. É esta. Portanto, o que eles diziam era que a coletivização e a estatização total da economia podiam ficar para outra fase, mas não para agora. E em 1921 é esta última via, portanto, esta via de ditadura do Partido Comunista, mas com uma economia mais ou menos ainda livre, é essa que Lenin opta. Enfim, é uma segunda via. Lenin opta por isso e chama-lhe a nova política económica, NEP. O mundo soviético é o mundo destas siglas todas, NEP, GPU, etc. Certo. Eles viviam no meio destas coisas. Nova política económica. Portanto, combinava a ditadura do Partido Comunista com uma economia parcialmente livre e mesmo as empresas estatizadas, portanto, as empresas que tinham sido expropriadas e que eram agora propriedade do Estado, deveriam ser geridas em função do lucro. Quem te esteja a ouvir lá em casa parece que estás a descrever a China de hoje em dia. Enfim, exatamente. Isto é um modelo que vai inspirar... Agora, Lenin sempre explicou que isto era uma fase provisória. Atenção. Lenin insistiu sempre muito isso. Agora, isto deu resultado. Em 1922 já há uma colheita razoável, as dificuldades começam a diminuir. Isto é, na prática, os bolchevistas resolveram os problemas que eles próprios tinham criado com os seus ataques à propriedade. Enfim, e agora recuam um bocadinho e deixam as coisas funcionar. Há também uma outra mudança contra Trotsky, isto é, Trotsky aqui perde nestes debates, que é... os bolchevistas, em 1921, renunciam de vez à ideia de que a revolução na Rússia devia ser apenas o começo de uma revolução mundial. Isto é importante. Eles até então tinham entendido aquilo não como uma revolução na Rússia. Isto é, Lenin não entendiam, eles entendiam aquilo como o princípio de uma revolução mundial. Eles estavam à espera de uma revolução na Alemanha, etc. Portanto, a Rússia para eles era uma coisa, era apenas o começo. Eles estavam a pensar dali uns anos estarem na Alemanha a fazer a revolução. Portanto, aquilo era uma revolução mundial. Até porque, teoricamente, a União Soviética, pela sua própria estrutura económica, não era o local ideal para iniciar uma revolução. Sim, a Rússia, enfim, Marx tinha identificado a revolução com a fase industrial, como uma revolução de trabalhadores industriais e não como uma revolução de camponeses. Era isso a Revolução Comunista. E, portanto, eles estavam à espera de passar. Ora bem, o que acontece aqui é que eles conformam-se com a tese, que depois vai ser famosa, do socialismo num só país. Isto é, de realizarem o socialismo apenas na União Soviética. E, apesar de terem continuado a fomentar o aparecimento de partidos comunistas nos outros países, mas mais até quase como uns delegados, quase como embaixadas enfim, informais da União Soviética do que propriamente como partidos que vão fazer a revolução. Ora bem, nestas discussões, Stalin alinha com Lenin contra Trotsky. De facto, o que já havia aqui era uma luta pela sucessão de Lenin, isto é, pela sucessão
do líder máximo, isto é, quem é que ia suceder ao líder máximo, e havia dois candidatos óbvios, quer dizer, que eram os dois candidatos óbvios, que era Trotsky e Stalin. Certo. E eram, porquê? Eles eram os dois mais próximos, não diria colaboradores, talvez não fosse exato, mas os dois mais próximos, ou aqueles que Lenin tratava mais como iguais, digamos assim. Certo. Por exemplo, eles tinham o telemóvel de Lenin. Sim, viviam com... É verdade, atendia. viviam com Lenin. Não precisavam de telemóvel, porque viviam com Lenin no Kremlin. Isto é, Trotsky e Stalin viviam no Kremlin com Lenin e eram os únicos que tinham acesso ao gabinete de Lenin sem precisarem de marcação prévia. Portanto, podiam entrar e sair e falar com ele. Trotsky, para muitos, era o sucessor óbvio. Porquê? Porque Trotsky era um judeu ucraniano. Era um herói da Guerra Civil. Tinha sido como comissário para os assuntos militares, na prática o chefe do exército vermelho, do exército comunista durante a Guerra Civil. Era uma figura com um ar romântico, tinha vivido no resto da Europa, cosmopolita, tinha bom aspecto e, portanto, parecia fadado para ser o líder de uma revolução. Escrevia muito bem, portanto, tinham teorias dele próprias, as teorias da Revolução Permanente, portanto, tinha uma certa originalidade, por contraste com outros líderes soviéticos. E Stalin, que também não era russo, era um georgiano, parecia para muitos muito mais cinzento e muito menos brilhante do que Trotsky. Ele tinha sido o homem escolhido por Lenin para comissário do povo para as nacionalidades, portanto, ministro para as nacionalidades, para lidar com as várias nacionalidades da Rússia e depois da União Soviética. Mas, de facto... Eu tenho uma imagem uma imagem rude, não é? Muito mais rude, mas, curiosamente, era um homem muito lido. Lia imenso. Ele chegou, no fim, tem uma biblioteca pessoal de cerca de 20 mil livros, maior parte todos anotados, portanto ele lia tudo. Aliás, ele nas conversas com os outros bolchevistas andava sempre a perguntar o que é que vocês andam a ler, o que é que estão a ler, etc. E explicava-lhes, é uma coisa que é uma curiosidade, explicava-lhes sempre, é preciso ler literatura. A literatura dá-nos uma experiência que nós não conseguimos adquirir no nosso tempo de vida. E, portanto, quando nos surgem grandes problemas, temos a experiência através da literatura é muito importante para nós termos ideias para resolver esses problemas. O autor favorito dele era o Chekhov, quer dizer, portanto, ele lia Tolstói, Chekhov, era um grande leitor dessas... Ele tinha sido seminarista, e também citava muito a Bíblia nas suas conversas, também citava bastante. E depois era também um indivíduo extraordinariamente organizado e minucioso. Uma das imagens mais curiosas de uma biografia de Stalin, publicada há pouco tempo, que é do Stephen Kotkin, é de alguém que encontra... Portanto, isto já quando Stalin era o líder supremo da União Soviética, presumo que nos anos 30 ou nos anos 40... entra no gabinete de Stalin e vê Stalin no chão limpar a carpete, portanto o tapete, onde ele tinha deixado cair uma cinza do charuto. Quer dizer, estava a limpar aquilo com cuidado. O líder supremo da União Soviética ali a limpar com um pincelinho, a limpar a cinza da carpete. Obsessivo-compulsivo, se calhar também. Muito bem. O que é que se passa? 1922? É Stalin que, a partir de 1922, começa verdadeiramente a preparar-se para suceder a Lenin como líder supremo, e um dos momentos muito importantes disso, retrospectivamente, na altura podia não ter parecido tão óbvio, mas agora percebe-se o que é que isso significou, foi conseguir um cargo fundamental, que era o de secretário-geral do Comitê Central do Partido Comunista da União Soviética, 3 de abril de 1922. E é com esse cargo... Ele tem muitos outros cargos, é ministro, faz parte de outros órgãos do Estado, mas é a partir desse cargo que ele vai dominar a União Soviética. O que tu estás a dizer é que na altura secretário-geral do Partido Comunista, que hoje em dia é um nome que todos nós ligamos ao chefe do partido, não era na altura. Ainda não era. Aliás, o cargo era muito recente. Certo. O cargo tinha sido criado em maio de 1919, portanto tinha 2-3 anos. Mas tinha imediatamente adquirido uma importância enorme. E por exemplo, isso nós podemos medir isso pelo número de pessoas que trabalhavam na Secretaria-Geral do Partido Comunista. Quando ele é criado, ele tem, a Secretaria-Geral tem 30 colaboradores, tem 30 trabalhadores, 30 pessoas lá a trabalhar. E agora reparem na evolução. Em março de 1920,
Portanto, é criada em maio de 1919. Em março de 1920, portanto, menos de um ano depois, já tem 150 trabalhadores lá. Sim. 150 empregados, quer dizer, funcionários. 150 funcionários. E em março de 1921, portanto, 2 anos depois, tem 602 funcionários já. E mais, tem um destacamento militar de 140 soldados como guarda pessoal do secretário-geral. Quer dizer, o secretário-geral já tem uma guarda pretoriana. Sim. Portanto, é este cargo que Stalin assume, e é um cargo que vai ter uma importância enorme, porque a discussão em 1922, 23, as grandes discussões vão ser todas focadas na disciplina do partido. Na disciplina interna. Os inimigos externos foram completamente eliminados na Guerra Civil, ou estão exilados, ou estão mortos, ou estão presos, e de repente a questão do poder volta-se para dentro do Partido Comunista. Isto é, daqueles que dentro do Partido Comunista são críticos em relação à linha central. E essa questão de disciplina começa a ser tratada através da exclusão dos militantes que vão ser acusados de fracionismo. Isto é, criticar o líder é fazer fração, é dividir o partido. Portanto, quem critica o líder está a dividir o partido, e isso é uma traição. Certo. E é punido pela expulsão. E a Secretaria-Geral começa-se a tornar muito, não apenas um órgão de colocar no partido, como Stalin vai fazer, pessoas fiéis, mas começar a eliminar aqueles que não são. A começar as purgas. E a primeira grande purga é de 1900, aliás, é mesmo anterior a Stalin tomar o cargo, é de 1921 para 22, por causa da discussão da nova política económica, decidida por Lenin. Há quem se oponha pelo lado da esquerda, dizendo que não, tem de se avançar, é já para a revolução total. Sim. E o que acontece é uma primeira purga, ainda sob Lenin, uma purga que atinge 24%, portanto, 1/4 dos membros do Partido Comunista. São expulsos do Partido Comunista. 1/4 dos membros, por criticarem, por não estarem de acordo, são expulsos. Mas ainda são expulsos, apesar de tudo. Ainda só são expulsos. Mais pacífica depois, enfim, uns são expulsos, outros já são, provavelmente já desaparecem. Mas o número de militantes do PC, do Partido Comunista, passa de 650 mil para 500 mil. Portanto, 1/4 são expulsos. E depois mais, estas expulsões, esta vigilância dos militantes está cada vez mais em sintonia com a polícia política, que nesta altura já não se chama Tcheca, mas GPU, que são os órgãos de segurança do Estado, que, enquanto Tcheca, tinham sido voltados para a repressão daqueles que estavam fora do Partido Comunista, e agora passam a estar, sobretudo, voltados para dentro do Partido Comunista e aqueles que criticam o Partido Comunista. É importante notar isto, é que Stalin, a base do poder de Stalin é mesmo o secretariado, o secretário-geral do Partido Comunista, do Comitê Central do Partido Comunista da União Soviética. E isso permite-lhe, este cargo tem tanta importância e tem tanto poder, que isso lhe permite deixar para os outros os cargos de presidente, de chefe de governo, que nos Estados ditos burgueses são os cargos em que os líderes ocupam, para significar a liderança. E que Stalin nunca foi presidente da União Soviética. Stalin foi só chefe do governo a partir de 1941, portanto, só em 1941 é que ele se tornou chefe de governo, até aí nunca foi. Ele foi secretário-geral do Comitê Central do Partido Comunista da União Soviética. E sabíamos, agora, quer dizer, portanto, se calhar o que muita gente não sabe é que continua a haver presidente e continua a haver chefe de governo. Continua a haver tudo isso, e isso era uma fachada. Quer dizer, portanto, todas essas instituições eram secundárias em relação ao Partido Comunista, que era onde estava o poder político. Portanto, o chefe do partido, que começa a ser conhecido com Stalin como secretário-geral do Comitê Central, para manter a aparência de que ele estava à frente de um órgão coletivo, não era nada, aquilo era um órgão totalmente... É esse chefe do partido que é o líder supremo, independentemente de quem era o chefe de Estado ou de quem era o chefe do governo, e que na prática desempenhava funções decorativas. Isso remete-nos também para a China no tempo de Deng Xiaoping. Deng Xiaoping, nos anos 80 e 90, nem sequer era o secretário-geral do Partido Comunista Chinês, era o secretário da Comissão Militar do Comitê Central do Partido Comunista da China. Portanto, era apenas o secretário da Comissão Militar. Mas não havia dúvidas. Quem é que era o líder supremo. Quer dizer, e via-se quando havia visitas estrangeiras, chefes de Estados estrangeiros que chegavam a Pequim e tinham o presidente,
o chefe do governo, e depois lá no fim, quer dizer, da lista estava um homem muito pequenininho, porque ele era assim muito baixinho, muito pequenino, para ser cumprimentado quase no último lugar, mas toda a gente sabia, incluído os visitantes estrangeiros, que aquele era o líder supremo da China, quer dizer, que, enfim, que nada acontecia na China que Deng Xiaoping não autorizasse. E, portanto, isto era típico de uma situação revolucionária, quer dizer, o Estado, as instituições do Estado, do ponto de vista, digamos, ocidental, ou deles diriam burguês, eram irrelevantes em relação à dinâmica do poder dentro do partido. Bem, voltando a 1922, Lenin tem um AVC a 26 de maio de 1922, fica incapacitado, vai morrer em janeiro de 1924, cerca de 2 anos, 1 ano e meio depois. Ele, nos últimos tempos, em 1923, correm algumas críticas a Stalin que são atribuídas a Lenin, sobretudo sobre o poder que Stalin estava a acumular, mas Lenin, antes disso, tinha defendido constantemente Stalin, por exemplo, contra as críticas de Trotsky. Portanto, não há dúvida nenhuma, foi Lenin quem transformou a chamada ditadura do proletariado numa ditadura do partido do proletariado, e depois transformou a ditadura do Partido do Proletariado na ditadura do líder do Partido do Proletariado. Certo. Portanto, esta ditadura, como já disse, tinha 2 expressões. Para fora do partido expressava-se na eliminação de qualquer outro partido, e para dentro do partido na repressão daqueles que eram críticos ou divergentes em relação ao líder. E Trotsky no meio disso? Bem, o que é que acontece depois de 1924? O Stalin, que é uma história muito complicada, Stalin vai se aliando com uns dirigentes e umas fações no Partido Comunista para enfrentar Trotsky, portanto vai jogando uns contra os outros. Sim. Até conseguir... e, portanto, nesta fase a liderança às vezes parece coletiva, mas de facto é Stalin que já está por dentro a tomar conta. E Stalin, neste momento, vai fazer algo que o distingue de Lenin, que o vai distinguir de Lenin, que é, sobretudo a partir de 1928, quando ele já está consolidado no poder, vai acabar com a nova política económica, com aquela política de ditadura política do Partido Comunista e uma economia mais ou menos livre, e ele vai iniciar a coletivização, a estatização de um modo brutal nos anos 30. Isto é uma ruptura com aquela política que existia antes. Durante esta época, é curioso, Stalin é sempre criticado por Trotsky. Ele afastou Trotsky do poder em 1925 e depois consegue o expulsar da União Soviética em 1929. E Trotsky está sempre a dizer que Stalin estabeleceu um poder pessoal assente numa burocracia, etc. Ora bem, isso não é totalmente verdade. O que, de facto, Stalin vai criar é uma situação de instabilidade constante, em que até os dirigentes comunistas estão ameaçados, porque ele vai iniciar processos de purga constantes do Partido Comunista nos anos 1930, e desse ponto de vista até podíamos dizer que o stalinismo corresponde muito à ideia de revolução permanente de Trotsky. E, portanto, isso leva-nos à ideia que, de facto, Stalin representa mesmo a ideologia marxista-leninista e não se trata nada de uma ditadura ou de um desvio pessoal à linha marxista-leninista. Aliás, lembrar que mesmo o fim da nova política económica tinha sido prevista por Lenin, que tinha admitido que era só provisória, e as purgas já tinham sido começadas por Lenin em 1921 e 1922. O stalinismo, portanto, vai surpreender muita gente, é porque as pessoas estavam habituadas na tradição das revoluções europeias do século XIX a que as revoluções passavam por um momento inicial violento e depois moderavam-se. E aquilo que Stalin vai fazer na Rússia é que, depois do momento violento inicial, seguem-se momentos ainda mais violentos a seguir. Isto é, o poder comunista na União Soviética, nos anos 30, nos anos 40, está-se a tornar cada vez mais violento, não cada vez menos violento. Mas, aparentemente, isto é uma ditadura em que, quanto menos inimigos tem, mais violento é, quer dizer, mais persegue as pessoas, quando vai eliminando inimigos e vai inventando inimigos. E este é o poder que Stalin inventa. Portanto, o que Stalin, na prática, faz é impedir que a União Soviética entre numa fase qualquer de moderação, mas agora repetindo, isso só foi possível graças à organização leninista do partido, que, ao contrário do que acontecia em outras revoluções, concentrou o poder no líder do partido e não numa Assembleia, o que permitiu ao líder depois mudar de direção e de política quando achou conveniente. O que quer dizer que sem Lenin não tinha havido Stalin. E, portanto, a União Soviética é a obra de Lenin, é a obra dos comunistas iniciais que Stalin executou.
Muito bem. E aí ficamos assim nesta edição do Resto da História. Nós voltamos para a semana. Até lá. Para quem nos está aqui a ver em vídeo, temos esta vantagem de poder mostrar os livros nos quais há um livro, há imensas biografias e de estudos sobre Stalin e sobre o stalinismo. Há uma biblioteca, estantes, desde os anos 30, pelo menos. Acho que a primeira biografia terá sido publicada nessa altura, mas ultimamente, na última década, há um autor, um autor americano, Stephen Kotkin, que escreveu acabou uma biografia de Stalin em 3 volumes. Este aqui é apenas o segundo volume que eu tenho aqui, os outros são todos parecidos com este, e que é a obra de referência atual sobre Stalin. De facto, não está traduzido em português, imagino. Não está traduzido em português. Bem, este segundo volume tem 1000 e tal páginas, portanto isto deve ter por aí 3000 páginas. De uma vida inteira. Stalin, é um trabalho enorme de organização, muito bem escrito e muito claro. Lê-se facilmente, acho que se pode dizer que se lê-se facilmente. Em termos de leitura, obviamente, demora tempo a ler, e portanto era o livro que a obra que eu recomendaria para quem quisesse ter sobre Stalin a última palavra da erudição historiográfica, dos especialistas. Obviamente há gente que depois tem interpretações diferentes, mas parece-me que o livro do Stephen Kotkin está muito bem fundamentado. Ele ainda começou a trabalhar nos anos 90, o que quer dizer que teve acesso a arquivos que hoje estão fechados. Entretanto, fecharam porque os arquivos soviéticos foram abertos e eram muito acessíveis nos anos 90 aos investigadores ocidentais, e depois foram fechando. Foram com pouco e pouco. Sim, exatamente. Já tinham começado um bocadinho antes, mas começaram a fechar. Sobretudo os arquivos mais sensíveis das polícias políticas e de outros. Aparentemente, uma das últimas vias de acesso a esses arquivos está na Ucrânia, em Kiev, onde estão os arquivos do KGB na Ucrânia, e que, portanto, permitem ter acesso a muita da documentação que circulava no KGB da União Soviética. Portanto, esse é também algo que a Ucrânia independente representa. Nesse sentido, é uma via para os historiadores acederem. A história da União Soviética foi feita durante muito tempo a partir da documentação publicada, e havia, enfim, críticos e dissidentes que por vezes revelavam, sobretudo em relação ao princípio, quando Trotsky estava fora, e Trotsky trouxe muita coisa e publicou e falou de muita coisa, e havia e aquilo era mais aberto. Depois aquilo tornou-se mais complicado aceder a material de arquivo, até à guerra entre a Alemanha e a União Soviética em 1941, em que um dos acontecimentos foi a captura dos arquivos do Partido Comunista de Smolensk pela Alemanha nazi. Foi uns arquivos que os responsáveis locais do Partido Comunista não tiveram tempo de destruir, e portanto caíram nas mãos dos alemães. Os alemães levaram-nos para a Alemanha, e depois foram capturados pelos americanos no fim da guerra e levados para os Estados Unidos. E portanto essa foi, durante muito tempo, a grande fonte para o estudo da União Soviética nos anos 20, sobretudo nos anos 30, nos anos 30. Eram os arquivos do PCUS de Smolensk, que tinham caído por sorte, quer dizer, enfim, tinham sido parcialmente destruídos, mas uma grande parte dos arquivos estavam intactos, e isso serviu aos historiadores durante muito tempo como uma principal fonte, até depois aos anos 90, quando finalmente tiveram acesso aos arquivos soviéticos, e agora que já não é tão fácil ter acesso aos arquivos soviéticos. Muito bem. Então, até para a semana.